As eleições gerais da Espanha e os resultados frustraram as expectativas da direita e a extrema-direita, oposição ao premier Pedro Sánchez, que estavam certas de que conseguiriam maioria suficiente para governar o país. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Beto Vasques, que é estrategista político. Beto Vasques, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Tudo bom, Cosmo? Tudo bom, Ana? Um prazer estar com vocês. Um prazer poder conversar com os telespectadores da TVT. Maravilha. Beto, vamos trazer aqui para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual esse panorama do resultado agora das eleições gerais da Espanha. Havia uma expectativa muito grande de que a direita e a extrema-direita conseguissem maioria para governar o país, mas não foi bem isso que as urnas mostraram. Queria te ouvir sobre essa questão, Pedro. Então, Cosmo, a gente tem um cenário que foi muito particular. Para entender essas eleições presidenciais, a gente precisa olhar os 5 últimos anos na Espanha, a gente perceber que e se a gente olhar então o último ciclo de 2015, os últimos 8 anos, estamos falando de 5 eleições presidenciais e uma moção de censura vitoriosa, né, que é quase que uma tensão de uma eleição presidencial. Então, em 8 anos, 6 eleições presidenciais, vocês podem imaginar o período de vertigem política que atravessou o Estado espanhol nesses últimos 8 anos. A gente observando esse processo, tentando entender o que aconteceu, olhando a última janela desse processo, que foi o período dessas eleições, essas eleições começam quase que na eleição municipal e estadual anterior, autonômica, como eles dizem, né? A Espanha é um estado unitário e tem comunidades autônomas, que seria algo parecido com os nossos estados federativos. E dentro das comunidades autônomas, os municípios. Pois bem, a gente teve no dia 28 de maio, estamos falando de pouca coisa de 2 meses antes dessas eleições, nós tivemos as eleições municipais e estaduais. E o Vox, que é a extrema-direita espanhola, teve um resultado importante, e o Partido Popular, que é a direita tradicional espanhola, teve um resultado também muito importante. Com isso, eles conseguiram alcançar maiorias para começar a conformar governos. Como que funciona, e aqui um parênteses, o sistema espanhol? É um parlamentarismo onde a população escolhe através de listas partidárias. Então, eu não escolho um candidato, eu escolho um partido. Eu sei qual que é a lista do meu partido. Então, tá lá, o primeiro nome da lista é fulano, o segundo, o terceiro. Então, se o meu partido tiver 10 nomes eleitos, eu sei que são os 10 primeiros da lista, mas eu voto num partido. E os partidos ocupam suas frações no parlamento. Então, um partido tem 10 deputados, o outro tem 50, outro tem 60, e há como uma espécie de segundo turno no colégio eleitoral, ou seja, entre os próprios deputados eleitos. Eles precisam formar 50% mais um para conseguir a maioria e poder governar. O que acontece? Os resultados das eleições municipais de 28 de maio permitiram que ao Partido Popular fosse possível chegar ao governo fazendo pactos com a extrema-direita, com o Vox. Havia até então só uma experiência de um governo autonômico, né, de uma comunidade autônoma, onde havia um pacto PP-Vox, que era Castilha e León. Esse pacto de Castilha e León, que foi, digamos assim, o primeiro exemplo de uma aliança, tão ruim deu que hoje, de 6 deputados, o Vox caiu para 1. A gente costuma dizer que Vox, quem conhece, não vota. Então, obviamente, o eleitor de Castilha e León deixou de votar na extrema-direita porque viu, como a gente costuma falar também na Espanha, a pele do lobo. Né? Deu para perceber o problema que é ter uma gestão baseada numa guerra cultural, costumes, né? com consignas vazias, insuflando, gerando ódio. Enfim, coisas que a gente também parecidas com as que a gente infelizmente viu no país nos últimos anos aqui no Brasil. Pois bem, o que acontece para que haja essa expectativa de que a direita e a extrema-direita fosse ter um resultado e desinflou do 28 de maio para cá? Porque entre o 28 de maio e as eleições presidenciais, o Partido Popular, que é a direita espanhola, foi obrigada a começar a articular os pactos de governo com a extrema-direita.
Então o Pedro Sánchez fez uma jogada tática muito arriscada, mas muito exitosa, o atual presidente do Partido Socialista Obreiro Espanhol, que foi no dia seguinte das eleições municipais, uma vez que o partido dele tinha tido um resultado ruim, ele falou, então, eu estou tomando isso como uma crítica ao meu governo, e se os espanhóis não estão felizes, então eu vou antecipar as eleições. E ele usou o prazo mais exíguo que existe na Espanha, que o presidente pode convocar as eleições, e é um prazo de 56 dias. Então, no dia seguinte das eleições de 28 de maio, quando populares e a extrema-direita estavam comemorando o resultado, foram pegos de surpresa com o Pedro Sánchez antecipando as eleições. Isso obrigou que eles começassem a estabelecer os seus pactos em outras comunidades, em outros capitais municipais, né? Capitais de comunidade autônoma. E o que acontece? Esse processo de construção de governos entre a direita e a extrema-direita permitiu à sociedade espanhola começar a observar um conjunto de pérolas da extrema-direita. Ataques LGBT, ódio, querer censurar professor, querer, enfim, um pouco daquilo tudo que a gente viu também no país com a extrema-direita nos últimos anos no Brasil, como a gente viu nos Estados Unidos. Então, o eleitor, o cidadão das diversas partes da Espanha começou a ver nos debates e nas articulações de conformação de governos após o resultado eleitoral, que os governos que a direita e a extrema-direita começavam a conformar, vinham junto um pacote de coisas que o cidadão espanhol não estava disposto a engolir. Ódio, regressos sociais, regressos civis. Isso foi, de fundo, uma coisa que foi desinflando o voto do Partido Popular e, sobretudo, do Vox, que perdeu 19 deputados no Congresso. Eles tinham 53 deputados, 52 deputados, perdão, e foram para 33. Então, eles perderam mais de um terço da sua bancada graças a esses discursos que, uma hora que você vai conformar o governo, você coloca um vice-governador, você coloca o presidente da Assembleia Legislativa de uma comunidade autônoma, e essa criatura vai lá e começa a verter o seu ódio, as suas barbaridades, as suas o terraplanismo, etc. Então, isso assustou os espanhóis. Esse é um fator. E o último fator que eu acho que foi decisivo para a extrema-direita cair foram os próprios discursos em campanha do seu candidato, Santiago Abascal, falando tremendas barbaridades, sobretudo nos momentos mais importantes, como os debates pré-eleitorais, onde ele revelou todo o seu preconceito contra as mulheres, contra as minorias, contra os imigrantes, a defesa do uso e a liberação de armas, o terraplanismo em geral, e isso a população se assustou. Uma coisa é um discurso de um líder da oposição reivindicando a defesa da classe média, empobrecida, etc., que em um certo momento até funcionava muito bem, mas outra coisa é quando começa a aparecer na casa das pessoas de forma destapada um discurso odiento, violento e preconceituoso. Isso, felizmente, a sociedade espanhola pôde ver ao longo desse processo e explica em grande medida essa redução do eleitorado do Vox. Por sorte do povo espanhol. E agora eu gostaria de escutá-lo sobre uma questão que é: a Catalunha tem ali uma relação bastante específica, né? A região da Catalunha, a sua população, parte dela pede a repartição, né, a independência da Espanha como um lugar autônomo. E aí eu queria te escutar nesse sentido, nessa eleição de agora, qual que é o peso e a representação dessa liderança da Catalunha e qual que é o peso e a importância dessa liderança e da posição desses partidos para a permanência ou não de Pedro Vázquez como premier. Sanches, perdão, como premier. Isso. Essa é uma pergunta que às vezes é muito difícil para a gente, desde o Brasil, conseguir entender, decifrar. Eu confesso que na minha experiência levou alguns anos morando na Espanha para conseguir entender realmente nas veias o que quer dizer essa questão do processo de construção de identidades nacionais dentro de um mesmo Estado. A gente no Brasil, todos nos sentimos brasileiros, podemos ter diferenças outras, mas
né, talvez na nossa história, tirando um movimento muito residual no Rio Grande do Sul, separatista, que a gente sempre viu com uma certa galhofa, nunca houve, a gente sempre brinca, né, o colonizador foi muito efetivo em conseguir construir hegemonia, e o processo de dependência e de República Brasileira sempre conseguiram criar uma identidade coletiva que todo mundo se sinta confortável. Ou seja, todos nos sentimos brasileiros, nos sentimos felizes com isso, podemos ter outras divisões, mas todos nos sentimos brasileiros. Isso não é exatamente assim no Estado espanhol, né? Lá, eu digo que a comparação aqui é com o futebol. Aqui eu sou São Paulino, o Cosmo é corintiano, a Ana é palmeirense, nessa hora aparecem as identidades. E, infelizmente, muitas vezes a gente vê que elas são levadas às últimas consequências também, com as brigas de torcidas organizadas que levam, inclusive, a óbitos, né? Então, assim, a coisa de construção de um nós contra um eles. Isso a gente no Brasil sempre viu no futebol. A gente viu na política nos anos recentes, infelizmente, com o bolsonarismo, levando isso também de um nós contra eles, que eu quero exterminar o adversário, que eu quero metralhar o adversário, etc. Mas não é uma praxe comum. Não é uma coisa da nossa tradição cultural, da nossa formação sociocultural. Na Espanha, isso é uma questão marcada. Na Espanha, a gente diz que na Europa os estados vieram depois das nações e que nas colônias, na América Latina, no Brasil, a gente constrói primeiro um estado, depois constrói uma identidade nacional forte. Isso leva a que situação na Espanha? Que os bascos, não que uma parte importante dos bascos se sinta basca e não se sinta espanhola. Uma parte importante dos catalães se sinta catalã e não espanhola. Dos galegos, ou as maiorias que se sentem bascas, mas também espanholas. Catalãs e também espanholas. Então, é uma confusão. Existe uma percepção da identidade que não é fixa. Tem minorias nesses territórios se sentem só espanhóis. A imensa maioria se sente espanhola, mas se sente também basca, ou também catalã. Ou uma expressão que cresceu nos últimos 10 anos, se sente só catalã, só basca. O que aconteceu nesse processo? Isso é um processo que se inicia no início da década passada, quando esse é um problema que sempre existiu, né? Quando o Franco morre e a Espanha faz uma transição para a democracia, essas articulações de como deixar todo mundo feliz dentro de um mesmo arranjo tem uma equação muito delicada. O Zapatero, por volta de 2010, começa toda uma discussão, 2008, 2010, para permitir que essas identidades subnacionais pudessem se sentir mais representadas. Então, eles propõem uma mudança no Estatuto da Catalunha, que seria uma espécie da Constituição Autonômica da Catalunha, que era muito mais simbólico. Dizia que a Catalunha era uma nação, porque na Constituição espanhola está como uma nacionalidade. Aí vocês imaginem um debate. O que é uma nacionalidade, o que é uma nação e as filigranas disso. Mas para o povo catalão era uma coisa muito importante. O Zapatero conseguiu coordenar isso, conseguiu fazer com que os ânimos se acalmassem, mas aí o Partido Popular entrou na Justiça, no Supremo, e derrubou os aspectos mais importantes desse novo Estatuto da Catalunha, entre eles a questão de que os catalães poderiam se considerar uma nação. Eles não poderiam mais se considerar uma nação, voltavam a ser uma nacionalidade. Isso gerou o pretexto para que setores independentistas nesses territórios estimulassem esse movimento. Então, virou um fla-flu de elites, muitas vezes. É a elite de direita espanhola contra uma elite, muitas vezes, de direita catalã, usando isso de dizer um é o inimigo do outro. Para a elite espanhola, o ETA, nesse momento, estava deixando de atuar, felizmente, mas precisava a elite espanhola conservadora criar um novo inimigo interno. Então, se já não é mais o ETA, são os independentistas. E para as elites de direita, também foram muito convenientes esse discurso, porque dizia, é o discurso que se construiu, que era o que eles chamavam Espanha nos rouba. Por quê? Porque eles diziam, a Catalunha é uma das regiões mais desenvolvidas e a Espanha pega o nosso imposto para financiar
os andaluces preguiçosos. Alguma coisa a gente consegue ver parecida no Brasil também, um preconceito de uma zona econômica mais pujante contra outra região do país. E as elites conservadoras estimularam isso, mas isso se estoura quando vem o movimento dos indignados. Quando vem o movimento dos indignados, em 2014, 2015, o que acontece? Esse movimento ele acontece de forma mais expressiva na Espanha, em Madrid e na Catalunha. Os jovens ficam acampados por meses na praça principal de Barcelona e da cidade de Madrid. E o que eles tinham em comum? A crítica aos recortes neoliberais que os governos estavam promovendo. Naquele momento, o momento final agônico do governo Zapatero, que foi obrigado pela União Europeia a fazer os ajustes, e o governo recém-eleito da Catalunha, de direita, que foi o laboratório de políticas neoliberais que no ano seguinte o partido de direita, Partido Popular, faria na Espanha. Então, para eu justificar os recortes que eu estou fazendo na Catalunha em serviços sociais básicos, eu justifico, olha, a direita catalã articulou esse discurso, o problema é que Espanha nos rouba, por isso que agora eu tenho que piorar o seu hospital, a sua escola, o seu transporte público catalão. Então, foram insuflando lado a lado os ânimos. Isso foi crescendo até que gerou um movimento independentista muito forte pedindo um referendo. O processo eles levaram quase às últimas consequências. O Estado espanhol, a justiça espanhola, atuou depois de forma muito dura, condenou todos os líderes políticos do processo independentista. Isso aumentou a mágoa, aumentou o rancor, aumentou a divisão. E estou falando isso nesses últimos anos, né? De 5, 6 anos para cá, que explica a pergunta da Ana. Para a gente entender esse contexto, eu peço desculpa, Ana, porque é muito complexo para a gente entender essa dimensão identitária muito mais forte que a ideológica no xadrez político nesse momento. Então, esses líderes catalães são presos, agora a maioria já está com prisão domiciliar. O grande líder deles, que era o governador, o presidente da comunidade autônoma, governador, era o presidente da Catalunha, o Carles Puigdemont, que está refugiado, é o único que não foi preso, porque se refugiou na Bélgica. Pois bem, ele ficou refugiado, os outros foram presos e agora estão com prisão domiciliária, foram inabilitados politicamente, proibidos de competir eleitoralmente, etc. Esse ressentimento continuou muito grande, continuou com uma divisão e se criaram duas Espanhas. Uma conservadora, que quer fazer um governo mão dura com o PP e com o Vox e, entre aspas, enquadrar os independentistas. Tanto que o discurso do PP e do Vox nessas eleições era que o outro lado era o ETA, os independentistas e os comunistas globalistas. Então eram os inimigos internos. E do outro lado existe uma tentativa de encontrar um equilíbrio muito difícil entre o PSOE, que é o Partido Socialista Obreiro Espanhol, do Pedro Sánchez, o espaço à esquerda dele, que foi encabeçado pela Yolanda Díaz no Sumar, que é o espaço que foi reconstituído, que era a antiga Esquerda Unida, mas que nos últimos anos quem hegemonizou foi o Podemos. Esse espaço, mais o espaço do PSOE e do Pedro Sánchez, mais os partidos nacionalistas, bascos, catalães, galegos, valencianos, aragoneses, todas essas alianças de esquerda e de direita. Vejam vocês que curioso, que inclusive a direita basca já apoiou o governo do Pedro Sánchez e já vai apoiar de novo, porque o pessoal conservador no País Basco fala: eu prefiro um governo socialista do Pedro Sánchez a um governo da direita na Espanha, em Madrid. Beto. Por quê? Porque aí eles vão vir atrás da gente. Então, essa articulação, que fecha com isso, Cosmo. Então, esse arranjo todo se articula, só que, como houve uma pequena diminuição de votos desse grupo, para o Pedro Sánchez permanecer, falta um desses grupos que não tinha apoiado o Pedro Sánchez, que é a direita catalã, que é a que está mais machucada, porque foi presa, é o partido do Carles Puigdemont, que está na Bélgica. Então a gente diz que hoje a chance de se formar um governo na Espanha depende justo do líder dos independentistas catalães, ou seja, o Pedro Sánchez tem a chave do seu novo governo nas mãos daquele fugitivo da justiça por ter tentado promover um referendo de autodeterminação.
Pois é, Beto, você trouxe essa questão que é muito importante agora para como é que vai se compor aí esse novo governo de Pedro Sánchez daqui para frente. A minha pergunta, já que você trouxe toda essa explicação, é possível que se componha uma maioria para se ter esse governo ou, né, para encerrar a nossa conversa aqui, infelizmente nosso tempo acabou, ou a Espanha corre o risco de terem novas eleições? Isso. Essa quase uma pergunta do milhão, né? Que todo mundo está se fazendo. São as duas alternativas. Não existe outra. Poderia se imaginar uma terceira alternativa, que seria o partido, o PSOE, se abster para deixar o Partido Popular governar como a lista mais votada, o que eles já fizeram em 2016 e saiu muito caro para o partido. Mas naquela época o Podemos era quase do mesmo tamanho do PSOE. Então o PSOE tinha muito medo de governar junto com o Podemos e o Podemos virar a força hegemônica da esquerda. Então o PSOE preferiu se abster para a direita governar a formar um governo com o PSOE. Hoje já não acontece mais isso. O PSOE voltou a ser o partido hegemônico com muita diferença e o Podemos, que agora se chama Sumar, é um partido menor. Tem muito menos deputados. Então não é uma ameaça à hegemonia do PSOE na esquerda. Então o PSOE não vai se abster para que a lista mais votada do Partido Popular governe. Nem vai fazer uma coalizão PP-PSOE, que é uma coisa, por exemplo, muito típica na Alemanha. Na Alemanha, há mais de 15 anos, a centro-direita e a centro-esquerda governam juntas no que eles chamam grande coalizão. Na Espanha não existe. Isso posto, ou a gente tem um governo do Pedro Sánchez, ou a gente tem convocatória das eleições. Qual é a diferença? Qual que é o pulo do gato? Se você já me pergunta, eu já me comprometo. Eu acho que nós vamos ter governo. É muito difícil. Serão 2, 3, 4 meses quase de negociações infinitas, feitas no detalhe. E a negociação, Cosmo, como eu comentava antes, o diabo está justo nesse detalhe. Como que o Pedro Sánchez conforma uma aliança para investir ele presidente entre todos os setores de esquerda espanhóis e nacionalista, mais as direitas nacionalistas do País Basco, que já estão com ele, e, sobretudo, o partido da direita catalã, Junts per Catalunya, que é o partido do Puigdemont. Qual vão ser os termos da negociação? O Puigdemont, obviamente, pôs aquilo que já se imaginava, o partido dele como condição. Ele quer anistia para todo mundo que foi condenado, inclusive para ele poder voltar para a Espanha sem ser preso, e ele quer o direito a fazer um referendo de autodeterminação dentro da lei. Não será dado tudo isso a ele. Não existe a chance de que o Pedro Sánchez faça isso, é zero. Se o Pedro Sánchez não quer, mas se ele quisesse se permitir fazer isso, o sistema espanhol, o regime, derrubaria ele. Os exércitos, o poder judicial, empresarial, não deixaria o Pedro Sánchez ir tão longe. Então, a questão é, qual é a solução mágica, do ponto de vista da comunicação política, sobretudo, para que o Puigdemont possa dizer que conseguiu alguma vitória e que fez o Pedro Sánchez ceder, e o Pedro Sánchez venda para a Espanha conservadora que a cessão que ele fez é pequena. Ou seja, qual é essa articulação que vai permitir ao Pedro Sánchez dizer que não cedeu praticamente nada e o Puigdemont dizer que o Pedro Sánchez cedeu muito, para que o Junts per Catalunya se abstenham, não é que votem a favor, se abstenham, tirem os 7 votos deles do colégio eleitoral e aí o Pedro Sánchez, por um voto, tem a maioria dos outros votos. Esse é o desafio que vai demorar 3 meses para que se encontre essa forma. Eu acredito que encontrarão. E com certeza é o que a gente vai acompanhar desde aqui do Brasil, com olhos muito atentos para ver o que de fato será o futuro aí da população espanhola. Conversamos com Beto Vázquez. Hoje eu estou difícil com os nomes, desculpa, Beto. Beto Vázquez, que é estrategista político. A gente te agradece demais pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, um prazer e uma honra. Boa noite a todos. Abraço.